Vamos lá, a palavra de Deus, abra aí em Gálatas 3. Gálatas 3, eu vou dar uma revisadinha só da semana passada. A partir do 26. Gálatas 3, 26. Pessoal, a gente começou a tratar semana passada, ou a gente tratou semana passada, do que eu acho talvez seja o clímax do Evangelho. O ponto principal, o mais importante, talvez o objetivo pelo qual o Evangelho existe e foi proclamado por Deus, é o que a gente tratou semana passada, que é a gente ser filho de Deus. O Evangelho, o ápice do Evangelho é transformar gente como a gente, ou seja, bicho, em gente como Jesus. E ser filho de Deus é estar no processo de cada dia mais ser parecido com Jesus. Isso é uma ótima notícia. Eu que era órfão, de repente alguém vir falar, você agora é filho do cara mais importante da terra, já seria um negócio de louco. Mas mais do que isso, o Criador vem e fala assim, ei, você, vem. Ei, você, eu vou transformar a sua natureza. Agora o seu DNA contém o meu DNA. Pode fazer o teste de DNA, agora você é filho. E porque você é filho, semana passada a gente falou sobre isso, o fato de sermos filhos significa que nós somos herdeiros. O que também é uma grande notícia, porque a gente é herdeiro do cara mais rico de todos. Só que não é dinheiro que a herança fala. O que o texto fala, o que a Bíblia ensina, é que a herança que Deus tem para aqueles que são filhos é o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus em nós. Cara, é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você que se você se render e crer no Evangelho, eu espero que muitos aqui, ou a maioria, já tenha passado por essa experiência. Eu estou dizendo que em se tornando filho pela fé, o que a gente vai ler hoje, a gente não se torna filho porque a gente frequenta um lugar, a gente não se torna filho porque a gente é melhor do que o André, porque é fácil de ser. A gente não se torna filho pelas nossas obras. A Bíblia fala, ensina que é um negócio chamado fé. É um negócio que é sobrenatural. É um negócio que, inclusive, não depende da vontade do homem, da vontade de Deus, a Bíblia ensina. Essa experiência, então, de termos sido tornados filhos através da fé, e porque filhos herdeiros, significa que a herança que está disponível é a intimidade cada vez maior com o Pai. Isso é a maior notícia que você podia ouvir. Isso é de fato aquilo que transforma os homens dos meninos. Leia aí versículo 3, 26. Diz assim, se achou amém, se não achou, cola aí no telão. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Quer decorar esse texto aí? Isso é um texto para ter decora, isso aí. Todos vocês são filhos mediante a fé. O negão não gosta da expressão que nem todo mundo é filho de Deus. Hoje ele falou aí, mandou bem hoje, de manhã. Todos vocês são filhos, todo mundo, aqueles que creem. É mais confortável falar assim. Todo mundo é filho de Deus? Todos os que creem. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Agora, o que o texto traz, vamos ler só esse trecho todo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um só em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Ser filho de Deus, não precisa responder alto. Já é a sua experiência? Não responda alto. Porque criatura a gente sabe que todo mundo é, mas essa relação de pai e filho, essa relação de sujeição e de amor incondicional, isso já é uma realidade na sua vida? Você pense sobre isso e não responda.
Essa afirmação que o Novo Testamento traz de ser filho de Deus, ela é por si só absolutamente inovadora. Ela é uma novidade, inclusive, para quem ouviu lá. Porque hoje é comum a gente ouvir, a gente falar que a gente é filho de Deus. Mas naquele contexto, naquela época, tem duas coisas que deixavam muito difícil de entender isso. Muito difícil de entender a expressão ser filho de Deus. Primeira coisa, porque ninguém ousou dizer que era filho de Deus até Jesus. Jesus foi o cara que inaugurou a ideia de ser filho de Deus. Uma época, os irmãos que leem a Bíblia sabem que teve uma época que Jesus teve uma vez que Jesus ia ser apedrejado. Por quê? Porque se dizia filho de Deus. Era novidade, ninguém tinha coragem de se chamar filho de Deus. Jesus começou isso, olha só a acusação dele. Porque pra gente a experiência de ser filho de Deus é meio banalizada. Mas no contexto que Jesus nasceu, ser filho de Deus significava ter a mesma essência de Deus. Olha o que eu estou dizendo para você, irmão. Eu estou dizendo que Jesus inaugurou uma nova era em Jesus. As pessoas queriam apedrejar Jesus pelo seguinte motivo: você se diz filho de Deus, se fazendo igual a Deus, porque aquele que gera é da mesma essência. Isso é fantástico, quando a palavra de Deus diz que pela fé em Jesus, nós também somos filhos de Deus. Nós temos a essência de Deus. Aliás, nós temos, como a gente já falou, o próprio Deus em nós. É pouco para você? É pouco para você? Vale a pena, Ricardo? Tá. Então, a primeira coisa que é assustadora nessa afirmação de Paulo aos Gálatas, dizendo que nós somos filhos de Deus mediante a fé, é que isso não era comum. É assustador, Jesus começa isso, e para a gente é tão profundo quanto era na época, deveria ser. E segundo, a mulher, naquela época, não tinha direito à herança. Quem é mulher aqui, diga amém. Quem nasceu mulher, diga amém. Porque hoje em dia a gente tem que perguntar também. A mulher não tinha direito à herança. E é por isso que o versículo 28 faz sentido quando ele fala sobre mulher, quando ele fala sobre ser filho. Ele vai dizer no versículo 28, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Em Jesus, a ideia de se tornar filho de Deus é algo novo, a partir de Jesus, e é muito louco, porque ele quebra as barreiras que existiam antes, inclusive na época. Imagina que delícia as mulheres, imagina a nossa igreja naquela época, ouvindo que Deus te fez herdeira, mulher. Aquilo que você não tinha direito. Aí fala assim, ô boba, deixa para lá esse negócio de herança terrena, eu tenho uma herança do Criador para você. Você acha que isso é motivo de alegria para a mulherada? As irmãs digam amém? Isso é o que acontece. E aí, quando isso acontece, a gente ganha então uma nova identidade. Agora a nossa identidade é filho. Agora, desde o dia que eu criei, eu sou cristão, eu sou um discípulo de Jesus antes de tudo. Não é que, olha só como é verdade, antigamente na nossa religiosidade, nós tínhamos o nosso trabalho, nós tínhamos a nossa família, nós tínhamos a nossa religião. Quando a gente vem e é transformado pelo Evangelho, a nossa relação com o Criador agora comanda todas essas relações profissionais, de família, diga amém. Porque é o que a sua identidade é, você é filho, você é filha de Deus. É por isso, só volta um pouquinho em Gálatas 1,16, volta em Gálatas 1,16 um pouquinho só. Olha que texto, que versículo lindo. Gálatas 1,16. Vamos ler a partir do 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Olha que interessante essa questão de identidade, irmãos.
O texto não fala que ele revelou o seu filho para mim. O texto diz que ele revelou o seu filho em mim. A partir do momento que nós cremos, nós somos um cristão, no sentido mais profundo da palavra. Cristão é um Cristo pequeno. Olha só um Cristo passando entre nós. Não é revelar o seu filho para mim, é o seu filho em mim. Uma vez o Richard trouxe uma explicação sobre um texto de Hebreus, que eu ainda não sei se é a melhor explicação, mas é boa. Que fala que sem santificação ninguém verá Deus. Todo mundo já conhece esse texto? É um texto conhecido, quem não conhece não tem problema. Sem santificação ninguém verá Deus. E a gente diz que sem estar no processo de santificação não tem encontro com Deus. Isso está correto. Ele trouxe uma coisa diferente e bonita. Ele falou que sem a santificação, ninguém vai conseguir reconhecer Jesus. Sem pessoas estarem sendo transformadas pelo Evangelho, ninguém conseguiria reconhecer. O que eu estou dizendo é que as pessoas vão reconhecer que existe um Deus conforme a sua atitude, a sua vida for mudando no seu trabalho, no seu casamento, que mais? No futebol, no trânsito. Quem tem dificuldade com o trânsito, diga misericórdia. A transformação das suas loucuras, o exorcizar dos seus demônios, isso vai trazer revelação de Jesus para as pessoas que nos rodeiam. Olha que delícia isso, irmão. Que bucha também, né? E a pergunta é, nós que estamos sendo então transformados pelo Evangelho e recebemos a herança e temos intimidade com o Criador, pergunta para você, por que alguém não quereria isso? Olha que loucura, cara. Eu estou dizendo que tem gente que não quer ser herdeiro do Bill Gates elevado a 1 bilhão. Quem aqui queria ser herdeiro do Bill Gates? Pode falar, irmão, queria? 3 pessoas foram nessas agora. Claro que a gente queria. Claro que a gente queria. E aí eu estou dizendo que, deixando bem rasinho o exemplo, tem gente que poderia ser herdeiro do Bill Gates e simplesmente não quer. Agora, tem gente que poderia ser herdeiro do Criador e não quer. Eu não consigo entender. Mas isso acontece. Aliás, eu fui assim durante 24 anos de idade. Até os 24 anos. Eu ouvia tudo isso, mas a herança estava longe de mim. Gálatas, então, 4, a partir do versículo 1, é o texto da semana, isso foi só a introdução. Amém. Fala, Deus, né? Eu não sei nem quem foi, fique em paz, viu, irmão? Estou brincando aqui só para... Foi o ré. Ei, Reginaldo. Isso é Jesus. Jesus aceita a culpa dos outros, viu? O Regis, eu não sei, o Regis, para não expor o irmão que eu não sei quem é, falou, fui eu. Isso é legal demais. Versículo 4 do capítulo... Não, versículo 1 do capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro... Lembra a introdução que a gente fez? Quem é herdeiro é o filho e a herança é o espírito. Ok? Versículo 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Enquanto o herdeiro é imaturo, é pequeno, ele parece muito com o escravo. Então o texto de hoje é viver como filho versus viver como escravo. Porque o que o texto está dizendo é que às vezes eu olho quem já é herdeiro, mas ainda é imaturo, e vejo traços ainda do escravo, embora seja dono de tudo, segundo o texto falou. Eu olho gente que é herdeiro, só que é mirim. O André agora há pouco orou sobre a nossa maturidade. É o texto de hoje, o nosso tema é maturidade. Eu olho para gente que já nasceu de novo, é herdeiro,
mas que ele parece com um escravo. O texto falou, vou ler de novo o texto. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Esse herdeiro, que ainda vive como escravo, ele é tão sem acesso à herança quanto o escravo. Esse herdeiro que ainda vive como escravo, ele está distante da herança ainda. Porque o versículo 2, vamos ler o versículo 2. No entanto, está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. O tempo determinado por seu pai, para que o herdeiro assuma toda a herança, não é cronológico, é maturidade. É um nível de maturidade. O que eu estou dizendo para você, irmão, nessa noite, é que Deus não vai deixar suas coisas de maior valor na mão de crianças espirituais. O que eu estou dizendo para você é que Deus tem coisas realmente inéditas para revelar para você, mas está faltando maturidade para que essas coisas sejam desencadeadas na sua vida. Eu estou dizendo que enquanto você viver como escravo em algumas áreas da sua vida, você não vai desfrutar da herança que Deus tem para nós que somos filhos. Misericórdia. É o que o texto diz, ok? Vamos ficar com o texto. Versículo 3. Assim também nós. Está falando de quem o nós aí? Está falando de quem? Deles. Não, a princípio é deles mesmo. A princípio são dos Gálatas lá. Mas se aplica para a gente. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, ou seja, imaturos, quando nós, ainda que salvos, vivíamos como escravos, nós, assim também quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Irmãos, o que são os princípios elementares do mundo? Que o texto está falando que a gente às vezes é escravo. Tudo isso aí que vocês falaram. Tudo isso é verdade. A minha formação é marketing. Eu não sei se você, área de administração também, estudou isso. Que é a pirâmide de Maslow. Quem conhece? Ela é a pirâmide da necessidade humana. Então ele começa a base da pirâmide. A primeira coisa que você tem que resolver é, por exemplo, respirar, comer. Depois a pirâmide vai subindo. E aí tem também questões, eu não me lembro a ordem, de relacionamento, afetividade. Olha que interessante, na base da pirâmide está sexo. Mais para cima está relacionamento sexual do ponto de vista afetivo. Então, a base é bicho. Aí começa a subir, e aí você tem reconhecimento humano, tudo isso na pirâmide. Essas coisas todas são os princípios elementares do mundo. O que Paulo está dizendo para a gente é que, quando a gente, mesmo sendo herdeiro, vive como escravo, o termômetro disso é uma preocupação exagerada com os princípios elementares do mundo. Deixa eu melhorar isso. Eu estou dizendo para você que preocupações exageradas com as necessidades básicas, comer, vestir, reconhecimento humano, revelam uma mentalidade infantil e por isso escrava. Eu não sei se você consegue imaginar Jesus preocupado, tenso, sobre o que ele comeria no dia seguinte. Você consegue ver isso? Jesus meio amuado e vem Pedro e fala, o que aconteceu, Jesus? Ele falou, rapaz, e amanhã, hein? Acabou o pão, acabou o peixe. Bacon eu não comia na época, não podia.
Não podia, na época não podia. Eu não vejo Jesus preocupado com as coisas básicas, só que eu vejo entre nós, inclusive em mim, muitas vezes uma preocupação exagerada com os princípios elementares do mundo, com a base dessa pirâmide que a gente estava discutindo. Eu vejo gente tensa, exageradamente tensa, sobre os boletos de segunda-feira. Porque segunda-feira é pior, né? Porque o que venceu o sábado e o domingo, você tem que pagar segunda, não é isso? O que venceu o sábado, você não precisa pagar sábado. Você ganhou 2 dias. Venceu sábado, venceu domingo, segunda-feira não pode. Aí Deus de vez em quando manda um feriado segunda-feira. Aí você pode pagar na terça. Essa preocupação exagerada, eu não consigo ver em Jesus. Porque o exemplo da maturidade de filho é Jesus. E eu não consigo ver Jesus preocupado exageradamente sobre o que ele vestiria se a promoção da C&A, que ele conseguiria comprar as novidades, como é que fala? O lançamento, primavera-verão. Eu não fico... Oi? Outono, sei lá, onde a gente está. O que eu estou dizendo é que eu não consigo ver Jesus tenso, eu não consigo ver, aliás, a Bíblia não fala. Jesus compartilhando os seus... eu não vou falar, isso senão vai ofender alguns irmãos. Eu não consigo ver Jesus nessas preocupações. Eu não consigo ver Jesus preocupado com o reconhecimento humano. Sabe por que isso é importante? Porque muitas das atitudes que você toma são baseadas no reconhecimento humano. Escolher carro A ou B tem muito a ver com o que pensam sobre o carro A e o carro B. Escolher, inclusive, às vezes, com quem você vai casar, tem muito a ver com o que as pessoas pensam, com a pessoa A ou com a pessoa B, ou com a C ou com a D. Algumas pessoas têm bastante opção. Assim. O que eu estou dizendo é que viver como um filho maduro é estar desplugado das necessidades básicas, no sentido de desespero delas. Porque a palavra de Deus diz que inútil vai ser acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que o diabo amassou, porque aos seus filhos Deus dá enquanto descansam. Eu estou falando, é Bíblia, pessoal, não estou inventando nada, não. O que eu estou dizendo é que de gente que excesso de ansiedade, depressão, não a depressão química, mas a depressão por muitos problemas que acontecem. Você falou que a Bíblia fala que excesso de um coração ansioso faz um homem deprimido. Provérbios 4 fala. Além de mim, tem alguém ansioso aqui? A Bíblia fala que se não for resolvido isso em Jesus, vai nos levar a uma depressão. E essa depressão não é a química, que está tudo certo, toma um remédio. Essa só em Jesus que resolve. Pode tomar o remédio que for. Não vai resolver. A gente também estudou na época da Igreja Simples, há uns 3, 6 meses atrás, que ansiedade é arrogância. A gente é ansioso, infelizmente a gente é, porque a gente acha que a nossa vida depende da gente. Mas filhos maduros colocam a sua existência nas mãos de Jesus e por isso descansam. Só que a gente é arrogante. A gente acha que a nossa vida quem banca é a gente. E aí a gente fica desesperado porque amanhã tem boleto de sábado, domingo, segundo pagar. Boleto é só um detalhe, irmãos. Abrem um texto só para a gente construir junto, um texto que é conhecido, mas sou apaixonado, Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, 31. Ô, Batata, dá um pouquinho mais de volume para mim, só porque eu estou forçando um pouquinho, eu vou tentar falar mais baixo. Romanos 8, 31. Diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Olha a visão de filho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dá uma sacada só no texto. Tá de brincadeira comigo? Se Deus... Sabe aquele negócio do filho que fica atrás do pai? O filho mexe com os caras na rua, inclusive, e depois corre e fica atrás do pai. Se Deus é por nós, você está de brincadeira comigo? Quem é que vai ser contra nós? E olha o versículo 32, que é para dar aleluia no final, hein? Aquele
que não poupou o seu próprio filho, está falando de Deus, ele não poupou o que ele tinha de mais precioso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Jesus e de graça todas as coisas? Isso é a experiência de viver como filho, de não viver como escravo, que está preocupado se amanhã tem comida ou não, se amanhã tem provisão em todas as áreas ou não. Porque a experiência de ser filho me leva a uma dependência total do Pai. E sabe que o Pai ama e está no controle. Faz muito tempo, vou contar de novo a historinha, só porque eu lembrei agora. Uma vez eu sonhei, pouquinho antes de casar. Estava dormindo na casa da minha esposa, minha noiva na época. E eu sonhei que eu estava preso a um poste, amarrado a um poste, no meio tipo de um rio Paraíba, assim, sabe? Um rio bem caudaloso. Joãozinho, presta atenção. E eu estava amarrado, aquela coisa de desenho, sabe? Começa a subir água. Ok? Essa é a visão. E aí, quando estava subindo a água, eu acordei dentro do sonho e continuei dormindo, ok? Coisa de gente louca, não tem problema não. E aí, no sonho, que eu tinha acabado de acordar, mas ainda estava dormindo, eu falei assim, Deus, me faz voltar lá no sonho, eu quero entender como é que termina o sonho. E aí Deus falou para mim, e falou no sonho de forma bem clara, simples. Quem disse que a gente não é pentecostal, né? Sonha, velho. Os caras... Não, isso eu estou evitando. E aí no sonho Deus falou para mim, muito claro, falou assim, Lucas, o que te importa é saber que eu te amo e estou no controle. Sabe por que é profunda essa afirmação? Porque Deus só nos amasse, ele seria igual a minha mãe, que me ama, mas não tem todo o poder. E Deus ter todo o poder e não me amar faz dele também um ditador. Ele não está nem aí para mim. Ele pode fazer tudo, mas não está nem aí para mim. Só que a experiência de entender que Deus nos ama e tem todo o poder nos leva a descansar. E eu não preciso saber do final do sonho. Eu não preciso saber como é que termina as lutas que nós estamos passando agora. A gente não precisa saber do final. Basta a gente entender que Deus nos ama e tem todo o poder. E aí eu acordei do sonho mesmo, e aí acordei chorando, e aí foi uma bagunça. Tudo isso era desespero do casamento, irmãos. Só uma orientação. É porque na ausência do meu pai eu tenho uma cobertura espiritual. E ele me mandou aqui, eu não podia falar que é você, né? O diretor aqui mandou, dizendo que o fato de eu estar dormindo na casa da minha noiva não era com ela. O que não é verdade. Não, isso é verdade. Eu estava no quarto dela, mas ela estava com os pais no quarto lá. Foi brilhante, foi importante. Então, irmãos, nesse entendimento de ser filho ou ser escravo, de encarar a vida como filho ou como escravo, você guarda dinheiro como filho ou como escravo? Você tem amizades como filho ou como escravo? Você congrega como filho ou como escravo? Será que você busca os seus interesses? Você está desesperado porque o máximo que você conseguir é arrebanhar para você, porque um dia pode faltar? Como é que você gerencia o reconhecimento humano, o reconhecimento das pessoas? Você faz do jeito de Jesus, que é, eu sei quem eu sou em Cristo, e dane-se o que você pensa, no melhor, sem ser grosseiro, ok? Eu tenho liberdade de ir e vir. Eu não estou preocupado com o que as pessoas acham de mim, porque eu sei quem eu sou em Cristo, eu sou filho. Sabe, é aquela preocupação louca de... Tem uma frase do meu pai que é assim, o que o palhaço Arrelia pensa sobre isso? Os mais velhos conheciam o palhaço Arrelia? Não que a gente nem conhece ele, meu pai nem conhece ele. Mas aquela questão assim, e o que ele pensa sobre isso?
Ah, não me importa, é isso mesmo, não me importa. Eu sei tanto quem eu sou, que o palhaço Aurelia pensa sobre isso? O que o fulano, o que o cachorrinho está dizendo sobre isso? Eu sei quem eu sou, eu sei pelo que eu fui chamado para fazer. Essa é a experiência. Você tem relações sexuais como escravo ou como filho? Você é escravo dos seus impulsos ou a relação sexual é para coroar uma experiência do seu casamento? Eu estava fazendo essa pregação no sábado à noite, terminando ela, a gente pediu um lanche, eu comecei a comer o lanche, um X-Bacon. Enquanto comia, sem espiritualizar, enquanto comia, Deus falou assim, você está comendo como escravo ou como filho? Que compulsão é essa? Que desespero é esse? Você acha que vai faltar isso? Porque eu venho de uma família grande. Uma vez eu falei, seu pai ficou magoado. Você não comia rápido, você não comia. Mentira. Nunca faltou o básico, mas sucrilhos Kellogg's. Acabou. Aquela... Só para quebrar o clima um pouquinho. Na geladeira a gente ganhava iogurte e era uma quantidade de iogurte por mês. Então cada um tinha um saquinho na geladeira com o seu nome escrito. Quer comer tudo num dia, você come. Quer guardar, você guarda. E aí era sempre assim, você comia o seu e ficava pedindo para os outros, assim, negociando com os outros o outro iogurte. Ô Richard, quer falar da história do orfanato? Me ajuda a contar aqui. Você tem 2 minutos para contar. Ele contou de manhã. Eu não quero ser desonesto intelectualmente, usar a história dele. Isso é piada interna também. Imagina que a gente aqui é um orfanato. Um monte de criança. Todo mundo aqui. Sonho de uma criança de orfanato é ser adotado. Naquele momento, e as tias do orfanato ficam botando aquela expectativa. Já vai chegar alguém e vai adotar a gente. Você vai para sua casa, você vai ter irmão, você vai ter família. Até que de repente chega alguém correndo aqui pela porta. E só de brincadeira eu vou colocar o Odila entrando correndo. Esbaforido. Gente, tem uma notícia. O príncipe da Inglaterra, que acabou de casar lá, está querendo umas crianças, ele adotou todos nós. Todo mundo agora que é filho do príncipe da Inglaterra. Obviamente todo mundo vai rir. Fala, imagina, a Odila tá maluca. Deve ter, sei lá, comido alguma comida diferente, uma massa que ela não quis chamar os irmãos para comer, né, Odila? E aí ninguém dá crédito para a Odila. E deixa quieto, até que finalmente alguém desconfia dessa história e fala, quer saber? Vou lá ver. Vou lá ver se é verdade. Segue a Odila e vai atrás dela. E quando chega lá na porta do palácio de Buckingham, que é aqui do lado, aqui depois de Caçapava, e à direita. Aí você chega lá e a guarda te recebe de portões abertos e todo mundo te recebe, você entra bonito, feliz. E você começa a achar estranha aquela recepção calorosa. Quando você bota o pé no salão principal, o príncipe grita para você, filho, bem-vindo. E aí você corre, ele vem correndo e já manda matar um novilho, fazer uma festa. E seu trono está separadinho lá para você reinar com ele. Ele fala assim, filho, aqui você tem tudo. Mostra seu quarto, começa a te mostrar todo o reino, tudo que é seu, tudo que você possui. Seria uma loucura se você ficasse sentado lá no trono, ou fosse para a cozinha comer, ou fosse para a sala do tesouro guardar as barras e colocar no seu bolso, se esquecendo das pessoas que estavam no orfanato com você. Porque as pessoas que estavam aqui, elas de fato foram adotadas. O problema é que elas não se deram conta de que essa adoção era genuína. Então o desafio daqueles que foram adotados, que já experimentaram as gostosuras do Palácio do Rei, é voltar e avisar, gente, é verdade, vem comigo, porque nós somos adotados. O Senhor já nos recebeu lá. Vamos lá avisar as pessoas. Essa é a pregação do Evangelho. Graças a Deus. E aí eu tô lá no palácio, e aí eu fico escondendo comida embaixo da roupa, porque eu não sei se vai ter amanhã. Isso é ser herdeiro e agir como escravo. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque você fala uma coisa e vive outra. Você diz que dinheiro não traz felicidade, mas vive como se trouxesse. Você pensar o quanto de energia você gasta por dinheiro e quanto de energia você gasta em intimidade com Jesus, eu não vou nem fazer essa comparação. Não estou falando de tempo só, estou falando de energia mesmo.
quanto de energia você gasta para construir um patrimônio e o quanto de energia você gasta para ser mais íntimo de Jesus. Tem um filme que também o Negão lembrou de manhã, mas eu não vou nem usar o exemplo dele, por isso que eu não vou chamar ele de novo. Eu também não sei o nome do filme, você lembra? Acho que você falou errado. O Preço do Amanhã, será que é isso? Que todo mundo tem um tempo no braço? É isso? Quem já assistiu? Cada pessoa tem um tempo no braço. É muito legal o filme, vale a pena assistir. Eu vou contar o final agora. O tempo que falta para morrer. Então, 12 horas, 15 horas. Se acabar, ele morre na hora ali. E ele trabalha e ganha mais 24 horas, que é o suficiente para ele ir e voltar para trabalhar amanhã. Só que esse cara, de um dia para o outro, vou encurtar a história, ele ganhou, sei lá, quantos bilhões de dias. Não me lembro. E quando ele vai para a área dos que tem muito tempo, porque tem a galera da periferia, que tem só para viver no dia ali, que se não conseguir morre, mas tem o lugar que é de todo mundo que tem muito tempo. Uma moça chega para ele e fala assim: ô fulano, você não é daqui, né? Aí ele falou assim: como é que você sabe? Porque aqui ninguém vive correndo. Você sai correndo de um lado para o outro como se tivesse tempo para cumprir. Eu estou vendo que você tem muito dinheiro, mas isso é novidade na sua vida, né? Você ainda não entendeu o que é viver com muito tempo. Nessa experiência eu trago para a gente. E a gente vive ainda como os ímpios, os pagãos vivem. Correndo atrás daquilo que nós já fomos libertos disso. Tem uma historinha de 2 passarinhos conversando no fio de alta tensão, na Avenida Paulista. E aí um passarinho olha para o outro e fala assim: o que esse pessoal corre tanto, hein? Aí o outro responde: é que eles não têm o Deus que a gente tem. Isso é bíblico, ok? Olha os passarinhos. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas Deus cuida deles. A Bíblia fala também, esse mesmo texto de Mateus 6. Vocês não valem mais do que os passarinhos? Se Deus cuida de passarinho, não vai cuidar de você. Então, por que esse jeito de escravo de gerenciar a vida, irmão? Por que isso? Por que viver assim? Versículo 4. Volta lá, Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Dá um pause aí, ó, versículo 4. Quem é o filho maduro é Jesus. Jesus é o irmão mais velho, a Bíblia fala que ele é o nosso irmão mais velho. E ele é o exemplo de como é que deve se viver a vida. Ele é o nível de maturidade que a gente tem que se espelhar. E aí o versículo, só para fazer exegese do texto: nascido de mulher, ou seja, um ser humano. Jesus era um ser humano mesmo, 100% homem, mas 100% Deus. Ser humano nascido debaixo da lei, ou seja, em estado de obrigação para com a lei. Não vamos falar sobre isso, hoje não é assunto, a gente conversa depois. Versículo 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Esse versículo 5, a parte A e a parte B, elas estão juntas. Ele nos resgatou, ele nos redimiu das regrinhas, da relação com Deus de merecimento. Recapitulando rapidinho para quem nunca ouviu isso aqui, de repente tem alguém visitando. A gente nasce com uma relação com Deus baseado em merecimento, pelo menos segundo a nossa ótica. Quanto a gente é bonzinho, eu sou melhor do que o André, então eu estou apto para ir para o céu. Eu não sou tão ruim quanto o Ricardo e por isso estou apto para ir para o céu. A gente nasce nessa relação com Deus de causa e efeito. Eu peco, eu estou afastado de Deus. Quando Deus manda Jesus, Jesus nos tira dessa relação com Deus de causa e efeito e nos coloca na relação baseada na graça. Ele nos tira da lei e nos coloca na graça. Isso é o que o texto está dizendo, a fim de nos redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha, volta só uma página, né, irmãos? Gálatas 3:13 fala isso também.
Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus sofreu a consequência do seu pecado. Quem aqui já pecou, diga misericórdia. A consequência disso é a morte, afastamento de Deus. Jesus sofreu essa consequência, o afastamento de Deus. Ele sofreu no seu lugar. E agora, como você já não deve mais nada para ninguém e nem para Deus, porque Jesus já pagou o seu pecado, você pode se relacionar com Deus de novo. Amém? Não se trata apenas da gente ser livre da condenação, mas de termos total acesso à sala do tesouro. O que o texto fala sobre ser filho de Deus e ser herdeiro, não é sobre não ir mais para o inferno. Isso a gente já superou. Trata de hoje já ter acesso à herança de Deus. A vida abundante que Deus promete não começa quando a gente morre, deve começar quando a gente crê. Irmãos, isso é uma delícia. Eu estou dizendo para você que mais do que ser liberto do inferno, você ganhou agora uma nova identidade, ou seja, o crachá, que você acessa a intimidade com Deus, e tendo intimidade com Deus, Ele cuida de todos os detalhes da sua vida. O problema é que você quer pegar o controle da sua vida de volta sempre. E isso, para ser cansativo e repetitivo, é coisa de escravo. Jesus nos tirou do corredor da morte e colocou no nosso peito a medalha dele de honra ao mérito. Quando você chegar no céu, você não vai entrar pelo seu mérito, você vai mostrar a medalha de Jesus, que ele te deu. Você mostrar a sua medalha, o anjo, isso é heresia, tá? O anjo vai falar assim: entra naquele elevador ali e aperta o I, de inferno, desce direto. Se for no seu mérito. Mas não é no seu mérito, é no mérito de Jesus. Você não vai nunca, irmão. Mesmo depois de salvo, você nunca vai merecer o céu. Nunca será merecimento. A salvação não tem nada a ver com você, tem a ver com Jesus. Não se trata de um prêmio a ser ganho, mas um presente de um Pai amoroso. Versículo 6 de Gálatas 4 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito. Esse seu Espírito está com E maiúsculo aí, não? Que Espírito é esse? Você quis dizer isso mesmo? Que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Olha que interessante, o versículo 4 que a gente leu, ele fala que Deus enviou o Filho. Versículo 6 que a gente leu agora fala que Deus enviou o Espírito. O propósito do Filho era nos assegurar o status legal de filhos. E quando Deus enviou Jesus e ele morreu por você, significa que ele te carimbou que você é filho. Encerrou o assunto. Em contrapartida, o propósito de Deus enviar o Espírito é garantir a experiência real disso. Não é só ser filho do ponto de vista do carimbo. É ser filho, é a garantia de ser filho nas atitudes também. A única maneira de você agir e agradar a Deus é o Espírito Santo fazendo através de você. Porque quando você toma conta da sua vida, eu não posso falar palavrão, mas as besteiras que você vai fazer. E aí o Espírito clama. Quem clama sou eu ou é o Espírito? Está entendendo que não tem a ver com você, tem a ver com Deus, cara. Nunca foi sobre você, nunca foi sobre mim. Tem a ver com o propósito eterno de Deus de salvar um povo. Graças a Deus. Ele, o Espírito, clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai tem mais a ver com uma criança tentando falar Pai. Não é Abba, Pai uma expressão de alguém maduro. Abba, Pai é um recém-nascido tentando dizer Pai. A minha filha, ela tem uma moça já, com 11 meses. Quem sabe se vai botar o vídeo ou o áudio só? O áudio. E aí ela está começando a falar Pai.
na verdade, eu acho que você nem vai achar tanto parecido com o pai. Mas para mim, vale tudo, entendeu? Coloca aí, vê se a gente consegue soltar isso aí. Só o trechinho. De novo, de novo. É Papai Lucas. É. Eu estou dizendo para você, irmão, que você fez muita coisa como uma criança recém-nascida. E a gente bate muito em atitudes infantis que nós tivemos, religiosamente tivemos. Mas às vezes era tudo que a gente sabia fazer. A gente só agiu com a quantidade de Jesus que a gente tinha. Só que o problema é continuar sendo criança para sempre. Já contei uma história, vou repetir a história. Quando eu tinha 4 ou 5 anos. Quem aqui tem um quarto de bagunça? Geralmente é o banheiro do fundo, vira o banheiro de bagunça. Quem? Acho que é só nós, meu André. Mas antigamente era muito comum isso. E aí lá no quartinho de bagunça eu achei um pincel de barba que era do meu pai e que o meu pai tinha descartado. Ou seja, não interessava mais para ele. E era acho que dia dos pais ou aniversário dele, eu não sei. E eu fui caçar uma coisa para dar pro meu pai. Eu achei um pincel de barba. E aí eu peguei um vidro de maionese da minha mãe, coloquei o pincel dentro, colei algodões, algodão, muitos, estopa. Colei algodão do lado de fora e dei pro meu pai. Olha que loucura, era lixo, ele tinha desfazido daquilo, e eu era o melhor que eu tinha para oferecer. E eu lembro que meu pai usou esse pincel até quase o dia que eu casei, praticamente. Mas 20 anos ele ficou usando o pincel. Porque foi eu que dei para ele. Faz sentido meu pai voltar agora de Minas e eu dar um pincel dele usado para ele de volta? Não faz mais sentido. Mas na época eu fiz o que o melhor que conseguia fazer. O que eu estou dizendo é que você teve atitudes religiosas ao longo da sua vida, porque era tudo que você sabia fazer. Mas está na hora de crescer, irmão. Na hora de abandonar essa relação com Deus nessas coisas. Isso é maturidade em Cristo, cara. Isso é santificação. Isso é o processo de ser parecido com o irmão mais velho. Versículo 7, para encerrar. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Assim, é o texto que a gente leu. Assim, porque o Espírito habita em você, você não é mais escravo, mas filho. Versículo 7 diz isso. Como a gente estudou na série Parábolas, quando a gente estudou o filho pródigo, a herança do pai para o filho não era dinheiro. A herança que o pai tinha para os filhos era uma pessoa, era o pai. A herança era o pai. A herança que nós temos hoje está muito além das coisas que ele pode nos dar. A herança que nós temos hoje é intimidade com o pai. Só que isso a gente não consegue na raça. Isso a gente clama e fala: Jesus, estou cansado de ser criança. Estou cansado de gerenciar minha vida, a minha sexualidade, meu dinheiro, as minhas finanças, como criança. Eu quero aprender a ser igual a Jesus. E a gente faz o quê? A gente ora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se você quiser, claro. E pedir por isso. Jesus, eu quero crescer. Feche seus olhos, se você quiser. Senhor Jesus, nós te louvamos pela sua palavra, Pai. Te louvamos porque nós recebemos de graça a salvação. E sabemos que também está disponível para a gente, de graça também, o nosso amadurecimento, Pai. Senhor Jesus, nos tire dessa relação com a gente e com os outros, baseado na nossa natureza animal, Pai. Nos conduza a um lugar tranquilo, nos conduza
a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Senhor Jesus, não dá mais, Pai. Nos ajude que a gente está cansado. A gente nessa noite entrega mais uma vez os nossos pontos. A gente entrega a luta. A gente desiste de ser detentor do nosso futuro. Senhor Jesus, nessa noite a gente desiste de comandar o nosso futuro e a gente coloca o nosso futuro nas suas mãos, Pai. De forma que, se faltar qualquer coisa do dia a dia, nós sabemos que o Senhor vai nos receber na glória, Pai. Eu estou dizendo que até mesmo a experiência de morrer já não é mais um problema para nós. Ou nos ajude que não seja um problema para nós. Porque se a gente estiver disposto a tudo, inclusive a morrer, qualquer reconhecimento humano é bobagem, qualquer tentação sexual é bobagem. Tudo isso se torna muito pouco, porque a nossa vida está nas suas mãos. E a nossa satisfação plena vem do Senhor, Pai. Nos ajude a entender isso, Pai. Nos ajude a abrir mão de quem nós somos para sermos como o Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, e que a transformação e que a maturidade que o Senhor está trazendo sobre esta igreja seja para a sua glória, Pai. E que a santificação e esse processo que está acontecendo na vida de todos os irmãos que já creram, esse processo desperte interesse nas pessoas que ainda não te conhecem. Que elas possam perceber que existe um Deus que salva e que transforma através da graça, através da misericórdia e não do merecimento. Nos conduza, Pai, em nome de Jesus. Amém.